Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa inteligência, enche de amor o nosso coração, para que possamos, por meio da teologia, crescer no conhecimento de Deus e na caridade. Te pedimos esta graça pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Bom, estamos agora começando o 4º capítulo do nosso curso de Introdução à Teologia, e hoje vamos falar de duas funções importantíssimas da teologia, da ciência teológica, e que de um certo modo estão presentes em todas as outras ciências também. Todas as ciências, de um modo ou de outro, possuem essas duas funções. Por um lado, elas devem coletar dados, constatar os dados que vão ser o objeto do seu saber. Por outro lado, elas devem ser capazes de tirar desses dados informações, estudar esses dados, tirar o máximo de conhecimento possível desses dados que ela coletou, desses dados que ela constatou presentes na realidade. E ao fazê-lo, para não se perder, ela deve fazê-lo de um modo organizado. Ou seja, ao explicitar, ao tirar desses dados todas as informações possíveis, ela deve começar a organizar essas informações. Ela precisa ordenar essas informações que ela coleta, que ela colhe da realidade que ela estuda. Por exemplo, a biologia, ou por exemplo, a astronomia, ou por exemplo, a teologia. Então, olhando para os movimentos dos astros, o astrônomo ele vai perceber que esses movimentos eles têm certas características. Vamos pensar aqui no início da astronomia. Você não esquece um pouquinho tudo que você sabe de astronomia. Então você vai perceber que tem um movimento que é linear, tem uma velocidade, tem uma trajetória, e ele vai começar a juntar as informações. Ele vai ver o movimento da Lua em torno do Sol, da Terra, ele vai perceber os movimentos do Sol em torno da Terra, ou nós já sabemos a Terra em torno do Sol, e as consequências disso. Então ele vai coletando dados a partir dessa realidade que ele se propõe a estudar. Certo? Então ele vai coletar esses dados, ele vai verificar para ver se ele está coletando de modo correto, constatando se esses dados realmente estão presentes na realidade que ele está estudando, e aí a partir disso ele vai explicitar, ele vai tirar de dentro desses dados o maior número possível de informações para que justamente ele saiba o máximo possível a partir daquilo que ele observou, daquilo que ele coletou, daquilo que ele trouxe para o laboratório, ou daquilo que é o objeto da ciência a qual ele se dedica, daquilo que ele pesquisou, daquilo. Tá? E nesse processo de explicitar, tirar desses dados o maior número de informações possíveis, ele precisa organizar isso. Ele precisa organizar de modo sistemático, ordenar, por assim dizer, todo esse conhecimento. Então, espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouquinho essas duas funções de um modo muito amplo primeiro. Mas agora nós queremos entrar na teologia. Então a teologia ela precisa constatar os dados. Ela precisa, no caso, ela vai ao encontro das fontes, né? Que nós sabemos que a teologia tem 3 fontes. Então ela vai ao encontro da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, do Magistério, e essas são as fontes aonde a teologia vai colher
os dados que ela precisa para pensar o mistério do Cristo, para pensar o mistério da Virgem Maria, do seu papel na história da salvação, para pensar o mistério da igreja, da sua relação com Cristo, da sua missão no mundo. Tá? Então a primeira função da teologia é essa. Ela precisa constatar os dados. É o que nós chamamos a teologia das fontes. É a primeira e uma função fundamental. Porque se a gente erra aqui, coletando os dados errados, a gente erra mais adiante. Imagina, eu boto um termômetro em você, não uso de modo adequado o termômetro, e aí eu tenho uma temperatura errada, tem dizendo que você está com 36 graus de febre, né? Ou 36 graus de temperatura. Aí eu vou dizer, não, você está ótimo, não tem problema nenhum, está até um pouquinho frio, não tem febre não. E aí, de repente, se você está com febre, eu vou dizer que você está ótimo e você pode morrer. Mas o contrário pode acontecer. Se eu uso de modo errado, eu posso dizer que você está com 38 graus e você não está com febre. Eu vou te dar um remédio e esse remédio pode te matar. Então, quer dizer, se você não coleta o dado de modo exato, de modo certo, você compromete tudo que você vai fazer depois. Certo? Então, a primeira função é coletar os dados, é constatar esses dados que estão presentes nas fontes. É a primeira etapa. O teólogo deve buscar estudar as fontes. E aí a importância do latim para os textos magisteriais, a importância do hebraico e do grego para os textos bíblicos, mas também do latim para a tradução da Vulgata. Então ele precisa estudar as fontes, conhecer as fontes. É muito feio o teólogo que fala do que ouviu acerca das fontes, mas nunca viu as fontes, nunca estudou as fontes. Ah, porque o fulano disse que o Concílio Vaticano II foi isso ou foi aquilo. Você parou para ler o que realmente o Vaticano II diz? Isso é estudar as fontes. É ir buscar nas fontes os dados que eu preciso para teologar, para fazer teologia, certo? Então, lembrando que a palavra de Deus, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição são a revelação. E o magistério está a serviço dessa palavra, não está acima, como Lutero diz, mas está a serviço, é intérprete autêntico. Por isso que eu tenho que estudar o magistério, para eu não ficar na livre interpretação da revelação. O magistério vai me dar a interpretação autêntica, e por isso eu tenho que conjugar a palavra de Deus, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, com magistério, fontes, para ver o que realmente foi revelado. Porque eu não posso partir senão da revelação. A teologia parte da revelação, como nós vimos no início do nosso curso. Então ela parte da revelação. Eu não posso buscar fora da revelação elementos. A fonte primordial é a revelação, né? E o magistério é fonte porque ele é intérprete autêntico da revelação. Bem, então vamos dar um exemplo aqui, que é a definição dogmática da Assunção de Nossa Senhora. Foi o último dogma proclamado na Igreja, 1950, pelo Papa Pio XII. Tem jornais que dizem assim, da época, né? Nossa Senhora foi assunta ao céu por ordem do Papa Pio XII. Essa justamente uma crônica jornalística errônea. Não é o Papa Pio XII que mandou Nossa Senhora subir ao céu. O Papa Pio XII reconheceu como revelado o fato de que Nossa Senhora, no final da sua vida, ela recebeu um privilégio. E ela foi levada ao céu de corpo e alma e vive na glória de corpo e alma. Um estado que é um privilégio, antecipado, aquilo que um dia nós vamos viver, se Deus quiser, se a sua misericórdia permitir, nós vamos viver um dia depois da parousia, depois da ressurreição dos corpos. Essa é a realidade, Nossa Senhora já vive antecipadamente. Então nós temos esse ditado. O que o ditado diz? O texto dogmático, não vou ler todo o texto, mas você encontra uma parte aqui na sua apostila.
que ao final da sua vida terrestre, a Imaculada Mãe de Deus, Maria sempre virgem, foi levada ao céu de corpo e alma para a glória. Você vê que ele fala dos 3 outros dogmas. Mãe de Deus, Theotokos, Concílio de Éfeso, sempre virgem, sétimo século, e fala também da Imaculada Conceição, certo? E agora está proclamando o 4º dogma da Assunção. Então, no final da vida, ela foi levada ao céu de corpo e alma, para a glória, foi glorificada. Dando continuidade. Então, você vai receber em PDF o texto do Papa Pio XII, na sua integralidade, na sua inteireza. Espero que você leia, veja a beleza do texto. Mas nós estamos comentando então um trecho dessa bula papal, no qual é proclamado o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Então, diante dessa bula, que traz um enunciado de um dogma, de uma verdade que a Igreja reconhece como revelada, o teólogo ele faz algumas perguntas. Ele quer realmente perceber nesse texto o que é que o texto diz, qual é o dado que eu posso colher do texto, o dado teológico. E ele precisa fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem é que está falando? Não é o Zezinho da Marambaia. Mas aqui quem fala não é um cristão qualquer, não é o guru fulano do grupo X, que acha que é assim. Mas quem está falando é o pastor supremo da igreja nessa terra, é o Papa. E ele invoca no texto, você vai ter o texto em mãos, vai poder ver isso de um modo mais claro, ele invoca no texto toda a sua autoridade de sumo pontífice, de quem deve confirmar na fé os seus irmãos. Qual é o contexto? Contexto, essa bula, ele escreveu para quê? Ele escreveu a bula para proclamar um dogma, para fazer uma proclamação solene de uma verdade de fé presente na revelação, depois que ele escutou todos os bispos do mundo inteiro. E ele está fazendo isso na qualidade de autoridade suprema da igreja, que nós vimos. Pode ser só o Papa, o sujeito individual dessa autoridade, ou o Papa com todos os bispos, o colégio episcopal. Mas sempre o colégio corpo unido à cabeça, o Papa. Como, por exemplo, no concílio. Depois de ter consultado todos os bispos, ter visto que era realmente a grande maioria esmagadora era favorável a esse dogma, ele então resolve proclamá-lo de modo solene, recordando que no Concílio Vaticano I tinha sido proclamado o dogma da infalibilidade papal. Então ele faz como a pessoa certa, do modo certo, proclama uma verdade de fé, gozando de um carisma acertado. É matéria de fé? É matéria de fé. Não é futebol, não é vôlei, não é opinião política. É matéria de fé ou de costumes, ou moral. Então está dentro daquela ideia da infalibilidade papal, como nós vimos. Então ele faz uso desse carisma, dessa assistência especial do Espírito Santo, do carisma da infalibilidade. Qual é a intenção dele? A intenção dele é oferecer uma luz clara para os fiéis em matéria de fé. Ajudá-los a compreender melhor a importância de Maria, mãe do Salvador, a importância de Maria para a nossa vida eclesial. Porque se ela está já no céu de corpo e alma, ela está, entenda, num grau acima dos santos. Então a nossa liturgia deve tê-la de um modo muito especial. Nós não prestamos um culto a Maria igual ao culto que nós prestamos aos outros santos, não.
Quanto aos outros santos, nós prestamos um culto que nós chamamos de dulia. A Maria nós prestamos um culto, veneração dulia. A Maria nós prestamos hiperdulia, o máximo de veneração. Por quê? Porque ela está acima de todos os outros santos. Não é só porque eu gosto mais dela, não é só porque Jesus ama mais ela, porque é mãe. Mas ela merece um culto que está acima de todo outro culto aos santos. Por quê? Porque ela está um degrau acima. Porque ela está de corpo e alma no céu. Porque ela já está vivendo o que os santos vão viver ainda um dia. Porque os santos ainda vão passar pela ressurreição dos corpos para poder viver na glória de corpo e alma. Maria já vive isso. E se ela tem um lugar então privilegiado. E o papel dela de intercessora, de mediação, é privilegiado. Não é o mesmo grau de intercessão, de mediação dos santos. Está tudo acima. Ou seja, é uma luz que o Papa está oferecendo fantástica para a nossa vida eclesial, para a nossa vida litúrgica, para a nossa espiritualidade. É uma luz dogmática que tem um valor de pastoral, litúrgico, espiritual, importantíssimo para todo o povo de Deus. Pensemos aqui na nossa região amazônica, toda a devoção que temos à Nossa Senhora, tudo aquilo que essa devoção representa para nós e todas as contestações, as objeções que existem a essa devoção no contexto em que vivemos, com o crescimento de um certo tipo de protestantismo, onde o anticatolicismo é muito forte. Então a intenção dele é oferecer luz, uma luz clara para a fé do povo de Deus. Uma fé que se traduz em culto, no modo de celebrar, uma fé que se traduz em oração, no modo de rezar, uma fé que se traduz em vida, em práticas, numa moral. O que o texto diz exatamente? Maria está atualmente presente de corpo e alma na glória de seu Filho ressuscitado. Então eu não posso pensar em Maria só de alma no céu. Corpo e alma, isso é dogma. Está na glória de Deus. O que não se diz. Porque existe toda uma discussão. Maria morreu, não morreu. Dormiu, não dormiu. Então existe uma discussão que separa o Ocidente e o Oriente. Os orientais falam da dormição de Nossa Senhora. Nós falamos da assunção de Nossa Senhora. Então ela morreu ou não morreu, finalmente? Então o texto não diz nem que ela morreu, nem que ela não morreu. O texto não entra nesse aspecto. Ele diz apenas no final da sua jornada aqui na Terra, né? E o texto também não diz como é que ela foi levada, se teve trompetes e trombones tocando. Não se diz como ela foi levada. Se teve gente vendo ela subindo ao céu ou não. Só se diz que ela foi levada ao céu, de corpo e alma. Então, esses aspectos, se ela morreu ou não morreu, se foi visível, se não foi visível, não entram na definição dogmática. E por isso podem ser ainda objeto de discussão teológica. Não dá para um teólogo católico discutir se Nossa Senhora foi assunta ou não ao céu. Porque tem que ser, como católico, existe uma verdade, um dogma, eu tenho que aderir a isso. Eu tenho que buscar entender melhor, compreender melhor esse dogma. Mas eu não posso dizer que não aceito esse dogma. Porém, existem questões que circulam em torno do dogma que nós podemos discutir como teólogos. Se é conveniente que Maria morra ou não. O dogma não diz se morreu ou não. Podemos discutir também se seria conveniente que ela tivesse subido ao céu com testemunhas ou não. Mas isso não entra na definição dogmática. Então, essa tarefa de colher o dado é muito importante. Se ela for feita bem,
ótimo, a teologia pode, digamos, progredir. Mas se ela for feita de um modo apressado, de um modo errado, a gente vai ter provavelmente problemas na reflexão teológica mais adiante. Então, dentre os erros que a gente pode experimentar e testemunhar ao longo da história, existem erros por excesso, são os erros onde se acrescentam elementos àquilo que realmente está dito nas fontes. Então eu acrescento coisas. Ou erros por insuficiência. Ou seja, eu acabo não apreciando alguns elementos da fonte e colho só uma parte, deixo outra. Certo? Então, por exemplo, um erro por excesso. A fonte diz que Jesus é homem-deus. Mas eu quero valorizar mais a humanidade de Deus, porque eu acho que o mundo de hoje precisa disso. Porque a minha filosofia é muito humanista. Então eu tenho que defender o máximo possível a humanidade de Jesus. Então é como se eu tivesse lentes aonde eu vou colher o máximo possível da humanidade em detrimento do divino, deixando um pouco o aspecto divino de Cristo de lado. Então eu não vou colher o dado cristológico de uma só pessoa divina que assume a nossa natureza humana com equilíbrio. Então eu posso colher a verdade do Cristo de um modo desequilibrado. Ao mesmo tempo eu também posso cair no perigo da insuficiência, né? Ou seja, não colher tudo. Não colher tudo da humanidade de Jesus, por exemplo, ou da divindade de Jesus. Deixar uma parte assim, por falta de conhecimento linguístico, porque eu não conheço bem o hebraico, porque eu não conheço bem o grego, porque eu não conheço bem o latim, porque eu não li com atenção, porque eu fui preguiçoso, ou porque eu fui orgulhoso, achei que já sabia, acabei não lendo com a atenção que eu deveria. Preguiça e orgulho são inimigos da teologia. E acabei cometendo um erro de uma leitura, vamos dizer, insuficiente. Não colhi tudo que deveria da fonte. Então esse é um grave erro. Pois bem, então devemos dizer também que, além de existir um possível erro nesse primeiro momento, nessa primeira função da teologia, poder provocar diversos outros erros, na parte especulativa da reflexão, na parte da teologia especulativa, é preciso lembrar também que às vezes esses erros estão localizados no que concerne a cristologia, para dar um exemplo. E aí eu vou fazer uma reflexão de tipo eclesiológica, mas se eu tenho um dado cristológico insuficiente, errôneo, errado, então a minha eclesiologia ela vai estar baseada em dados cristológicos errados. Resultado, a minha cristologia vai ser problemática. E assim a minha teologia sacramental vai ser problemática. Porque também a reflexão sobre o sacramento se baseia na cristologia, por um lado. Então, se os dados cristológicos que eu colho da revelação, ou os dados trinitários que eu colho da revelação estiverem errados, dada a importância que esses dois tratados têm para toda a teologia sistemática, como a gente já conversou, então eu vou ter problemas. Erros cristológicos e erros trinitários vão resultar em eclesiologias insuficientes, problemáticas, visões sacramentais problemáticas, espiritualidades problemáticas e assim por diante. Tá bom? Então a segunda função da teologia é aquela de explicitar e ordenar os dados. É o que nós chamamos de teologia especulativa. Enquanto a primeira é a teologia das fontes, aqui é a teologia especulativa. Então nessa etapa o teólogo já não se limita somente a perguntar se é revelado ou se não é. Isso aqui faz parte da primeira etapa, da primeira função da teologia.
Ou qual é o contexto que isso aconteceu, em que isso foi revelado, ou que isso, a declaração do Papa, por exemplo. Isso é a primeira etapa. Isso é o constatar o dado, né? Estudar, ver exatamente o que o dado está dizendo, né? Ou o que não está dizendo. Então agora é preciso aprofundar a questão. O teólogo se pergunta nesta etapa, diante de tudo o que Deus nos disse no decorrer da história, o que significa cada verdade revelada em si mesma, qual a sua importância em si mesma e qual a sua importância no contexto global da revelação. Com a sua inteligência iluminada pela fé, o teólogo busca as relações entre as verdades reveladas e os seus pontos de contatos, as suas conexões, o lugar de cada uma das verdades no grande mosaico da revelação. Ele busca a ordem, a hierarquia das verdades. Quais são as primeiras verdades, as mais importantes? Então, o teólogo, diante daquela verdade revelada, por exemplo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ele vai se perguntar, foi o que os mariólogos fizeram logo depois do dogma. Bom, agora nós temos 4 dogmas. Mãe de Deus, século V. Virgindade perpétua de Maria, século VII. Imaculada Conceição, século XIX. E agora no século XX, a Assunção de Maria. Como é que essas grandes verdades se relacionam entre si? Então a primeira pergunta que o teólogo tem que fazer é: o que significa realmente essa verdade? Nossa Senhora foi assunta ao céu. Então o teólogo pergunta o significado dessa verdade em si mesma. É um privilégio. É um dado que mostra a importância de Maria na liturgia, na vida da igreja, na espiritualidade. É um dado que tem um grande valor escatológico. Então eu vou aprofundar essa verdade em si. Mas depois eu tenho que, como os mariólogos fizeram, me perguntar, e a relação entre essa verdade e as outras? Qual é o dogma mais importante de Nossa Senhora? Os mariólogos tiveram que se perguntar. É a Assunção o último? É a Mãe de Deus o primeiro? É a Imaculada Conceição? Porque na vida de Nossa Senhora, primeiro ela foi concebida para depois se tornar mãe. Ela foi concebida, viveu a virgindade e se tornou mãe virgem. E no final foi assunta. Seria essa a ordem das verdades cronológica na vida de Maria? Ou a ordem das verdades seria de acordo com a missão? Qual? Por que Maria recebeu todos esses privilégios? Porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Então, mãe de Deus seria o mais importante. Por isso, quando ela é concebida imaculada. Por isso ela vive na virgindade. Por isso, no final da vida, ela vai ser assunta ao céu. Então, é preciso ver a conexão entre esses dados. Pensa numa coisa. O livro do Gênesis diz que a morte ela entra na vida do homem por causa do pecado. Mas Maria devia ter morreu ou não morreu? Que é aquela questão que gira em torno da Assunção. Se eu recordo que Maria Imaculada Conceição foi concebida sem pecado, ela nunca pecou. Então ela merecia morrer? Certo? Por outro lado, alguém vai dizer assim, não, mas olha, como Jesus morreu também, Jesus também não tinha pecado, mas Jesus morreu, então Maria, como mãe, deve se associar a Jesus, morreu também. Só que Jesus ele morre não porque ele não tem pecado, ou Jesus não morre por causa dos seus pecados, como a gente sabe, mas Jesus morre porque assume o pecado dos outros. Maria não assumiu o pecado da humanidade para redimir a humanidade. Jesus é que faz esse papel, ele assume o pecado e por isso ele morre em nome da humanidade.
Então eu poderia dizer, não, mas Jesus morreu porque ele está nos salvando de modo vigário. Ele está assumindo o nosso lugar, morrendo a nossa morte, para nos salvar. Maria não. Então Maria pode não ter morrido porque ela não pecou. Então a gente vai vendo que cada verdade ela tem que ser estudada em si mesma, mas tem que ser estudada também na relação com as outras verdades. E aí, nesse estudo, na relação de cada verdade com as demais verdades, é que é muito importante aquela ideia que nós já dissemos várias vezes para vocês, a ideia das conexões. As verdades estão conectadas com as demais. É um corpo revelado, como um organismo. Então todas as partes desse corpo estão conectadas umas com as outras. E é analisando essas conexões, a Assunção de Maria com a escatologia, a Assunção de Maria com a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria com a maternidade divina, a Assunção de Maria com a liturgia, a Assunção de Maria com a espiritualidade cristã, a Assunção de Maria com, digamos, a criação, já que ela é a nova Eva. Então essas conexões elas vão justamente nos ajudar a ver que a revelação ela é como um mosaico. E eu tenho que ir juntando na visão do todo cada parte. Não posso perder jamais de vista o todo ao estudar uma parte, como por exemplo a verdade da Assunção de Nossa Senhora dentro da Mariologia. Não posso perder de vista o todo, tá bom? E aí eu vejo tudo como esse grande mosaico. Mas aí eu preciso me perguntar também, qual a ordem das verdades? Essas conexões vão me mostrando que existe uma ordem, existem verdades que são primordiais, mais importantes do que as outras. Então dentro da Mariologia, por exemplo, muitos mariólogos ali em torno dos anos 50, 60, tenderam a dizer que o primeiro dogma, o mais importante, é a maternidade divina. Foi porque Deus a escolheu para ser mãe, que Deus a tornou imaculada e que Deus no final levou-a para o céu. Deu a ela esse prêmio. E a virgindade é um selo para dizer a autenticidade do divino na origem de Jesus, na identidade de Jesus. Tá? Então, quer dizer, os mariólogos eles vão tender a essa resposta nos anos 50, 60. Não estou dizendo que eu concordo com eles, estou só dando um exemplo para vocês. De certo modo eu concordo, mas bom, fica para apenas um parênteses. Então, essas verdades primordiais, os 4 dogmas marianos, também eles são todos eles muito importantes, e em torno deles uma série de outras verdades mariológicas. Então, por exemplo, hoje se discute se todas as graças de Cristo passam por Maria, sim ou não. A mediação universal de Maria, mediadora de todas as graças. Então, uma reflexão teológica ela tem que levar em consideração essa ideia, o que eu quero dizer com essa ideia, e se ela está de acordo com os 4 dogmas. Porque essa, entre aspas, possível verdade mariológica, que a gente tem que submeter à prova da reflexão, ela tem que estar em harmonia com os dogmas. Ela não pode estar em desarmonia com os dogmas. Bem, a gente poderia ver a questão da hierarquia das verdades também usando um outro modelo, por exemplo, uma analogia com o sistema solar. As verdades principais, elas são como o Sol. Em torno delas giram as demais. É preciso ter uma massa muito grande, como a do Sol, para que os planetas possam gravitar em torno do Sol. Tá bom? Então, ou seja, é preciso ser uma verdade muito importante para que as outras verdades gravitem em torno dessa. E se você pensar na Terra e na Lua, a Lua é uma verdade que gira em torno da Terra. Mas a Terra é uma verdade que gira em torno do Sol.
E justamente é assim a complexidade das nossas verdades teológicas. Existem algumas verdades que são fundamentais, essenciais. Em torno delas giram as outras. Mas existem entre as outras também relações de atração recíproca. Ou seja, algumas verdades giram em torno de outras verdades. Então é um universo muito mais complexo do que aquilo que a gente possa imaginar. O universo que surge quando a gente analisa a fundo as conexões que existem entre as verdades. A gente vê que no fundo estão todas, de uma certa forma, conectadas. Quanto mais o teólogo estuda, mais ele vê conexões. Quanto menos o teólogo estuda ou conhece, tem menos experiência, menos conexões ele vê. Quanto mais ele estuda, mais conexões ele vê. Mais sistemática, né, é a sua visão das verdades. Organizada, hierarquizada. Tudo muito... as relações entre as verdades estabelecidas, claras, diante da sua inteligência teológica. O método teológico, nessa segunda função da teologia, à luz dessa segunda função da teologia, é claramente um método mais especulativo, de análise racional, de demonstração. Eu tenho que demonstrar porque tal verdade é mais importante do que a outra. Mostrar que se não fosse essa verdade, as outras não ficariam de pé, por exemplo. Então, quer dizer, é um método... se usa a análise racional e a demonstração de tipo lógico-racional. Enquanto lá na primeira função, quando a gente vai constatar os dados, coletar os dados das fontes, é muito importante a questão da língua, para a gente entender bem o fato, como eu disse, o latim, o hebraico, o grego. É muito importante a parte histórica, para a gente contextualizar o ditado de um dogma, por exemplo. É muito importante algumas ciências auxiliares, como arqueologia, para ver que aquela verdade que o Evangelho está dizendo realmente é histórica, tá bom? É muito importante um conhecimento filosófico para que você entenda as categorias que estão sendo usadas pelo Concílio de Calcedônia. Uma pessoa, duas naturezas, o que quer dizer natureza, o que quer dizer pessoa. Então, naquela primeira etapa, todos esses pontos são muito importantes. Aqui, nós estamos numa teologia, nessa segunda função da teologia, nesse segundo momento da teologia, estamos num momento mais especulativo. É uma teologia mais pura, certo? Enquanto lá no primeiro momento o método, a parte histórica é muito importante, aqui é muito mais importante o aspecto especulativo. Um exemplo, vamos dar um exemplo assim notável, né? O problema aqui é que nós temos que explicitar, tirar de cada dado coletado todo o seu significado, o que é a verdade em si, qual o significado dessa verdade para o conjunto das verdades, qual o lugar dessa verdade dentro da hierarquia das verdades. É uma verdade essencial, intermediária, menos importante? É um sol? É um planeta? É um asteroide? É uma lua? Né? Vamos usar essa imagem, essa analogia aqui. Quais são as conexões que a gente encontra entre essa verdade e as demais verdades, né? Para a gente entender todo o valor que ela tem para o sistema. Mas o grande desafio também, um outro grande desafio aparece na hora de organizar esses dados, ordenar os dados. Porque a gente tem que ordenar segundo a importância, por um lado, e segundo as conexões, por outro. E aí, como, por exemplo, apresentar a inteireza da verdade revelada, a inteireza digamos, da revelação. Esse é um dos desafios para o teólogo que quer apresentar uma síntese da visão dogmática, uma síntese da teologia.
É um desafio que vem lá da Idade Média, quando surge a universidade, se precisa passar para os estudantes toda a teologia, o conhecimento fundamental da teologia. Então, naquele momento, tem um desafio. Como é que eu digo esse conjunto completo? Eu tenho que dizer segundo uma certa ordem. Começo da onde? Um dos critérios é seguir, por exemplo, o ritmo da Bíblia. Vamos começar do Gênesis ao Apocalipse. Então a gente segue um pouco, vamos dizer, a história da salvação. Existe uma coleção de teologia dogmática que você pode encontrar na nossa biblioteca, ou até na biblioteca do seu seminário, muito provavelmente, que foi publicada pela editora Vozes, que tem sede em Petrópolis, e que foi publicada no final dos anos 70, se eu não me engano, início dos anos 80, em vários fascículos, vários numerosos fascículos. É uma tradução do alemão. E o título original é Mysterium Salutis, o mistério da salvação. E justamente a proposta sistemática é de seguir a história da salvação, uma abordagem histórica. Eu vou falar de tudo, vou falar de sacramentos, vou falar de igreja, vou falar de Maria, segundo a ordem da história da salvação. Então, critério histórico de organização. É uma bela coleção, com vários autores que colaboram, Karl Rahner, von Balthasar, muitos autores importantes dão essas colaborações nessa Mysterium Salutis. Existe em português, em vários fascículos. Mas vejam que o critério é histórico. Santo Tomás de Aquino ele propõe um critério diferente. Na Suma Teológica, ele propõe um critério, uma organização do todo da teologia a partir da verdade fundamental. Tudo parte do Deus que se revela. Então ele vai organizar a Suma Teológica a partir de Deus. Deus uno e trino. Então ele começa a falar de Deus. E aí ele começa, a partir dos atributos divinos, do que seria Deus uno, depois ele parte para o Deus trino, Deus em si mesmo. Deus uno, Deus é Deus, mas Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que essas pessoas se relacionam? Então ele está falando a primeira parte da Suma do próprio Deus, Deus em si mesmo. E aí tudo, para ele, tudo vem de Deus e vai para Deus. Tudo que existe, tudo foi criado, saiu de Deus. É o que ele chama de movimento de exitus, exit em inglês. Você deve ter visto essa expressão por aí em portas de emergência, exit, né? Exitus, ou seja, essa saída de Deus. É a criação. Tudo saiu de Deus, do amor de Deus, todas as coisas foram criadas. E no final, tudo vai voltar para Deus. É o que a gente chama de escatologia, o retorno para Deus. Vão ser julgados todos, para o bem ou para o mal. Certo? E é o que na Idade Média se chamava os novíssimos. É aquela boa nova que está nos esperando. O céu, o purgatório, o inferno, que é uma escatologia intermediária, ou a escatologia definitiva, que é quando Jesus voltar, julgamento final, ressurreição da carne e vida gloriosa, ou inferno eterno. Certo? Então tudo vem de Deus e volta para Deus. Então esse foi o critério que São Tomás de Aquino usou para fazer a Suma Teológica. Deus. Tudo nasce no Deus que se revela. E tudo é uma adesão do homem a Deus, a fé. Por isso a Suma Teológica dele é bem teológica. Deus é o grande critério de organização da Suma. Deus uno e trino, tudo sai dele e volta para ele. Próximo vídeo eu vou mostrar isso num quadro e vou comentar. Tá bem? A partir de Deus ele vai considerar todas as outras verdades reveladas, porque Deus é o Sol. As outras verdades são planetas. Mais próximos, menos próximos, ou são luas, ou são asteroides.
mas Deus é a grande verdade que move todas as coisas nesse sistema que é a verdade revelada, teologizada. Eis o quadro prometido. Vejam que na síntese de Tomás, nesse objetivo que ele tem, próprio da universidade do seu tempo, já antes dele se buscava isso. Lembre-se de Pedro Lombardo, que foi o autor do livro As Sentenças, e que foi o livro mais usado ao longo do século XIII como manual de teologia nas universidades. O próprio Tomás e Boaventura usaram o livro de Pedro Lombardo como base, comentaram esse livro todinho. Nós já explicamos isso para vocês. Mas o São Tomás de Aquino, como professor, então ele tem essa meta, ele quer passar toda a verdade revelada. Ele quer transmitir uma síntese do conhecimento teológico para os seus alunos. Por isso ele faz uma suma. A suma teológica, ela não quer dizer tudo de tudo, mas ela quer ser, na verdade, uma síntese de tudo. E para ser uma síntese de tudo, ela tem que estar organizada. E aí é o grande problema que nós estamos tocando. Na segunda função da teologia, além de explicitar aquela verdade que as informações que estão contidas nos dados, as verdades que aqueles dados nos oferecem, nós precisamos agora organizar tudo isso de um modo sistemático. E Santo Tomás já enfrenta esse desafio. Então, para ele, vejam, Deus é o grande critério, ele é a fonte da revelação, ele é a fonte da teologia, a fonte primeira da teologia. E assim nós temos tudo organizado a partir de Deus. Enquanto as primeiras questões da Suma, e aqui eu me refiro na primeira parte da Suma, nós temos Deus tratado em si mesmo, as primeiras 43 questões da Suma, da primeira parte da Suma. Deus tratado em si mesmo, ou seja, Deus uno e Deus trino, né? Deus uno e trino. A partir da questão 44 da primeira parte da Suma, Deus é apresentado como princípio de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Deus. O êxito, saída, sai de Deus. Então ele é princípio. E aí o primeiro argumento, o primeiro assunto é, sem dúvida, o assunto criação. Deus é que criou todas as coisas. Deus criou os anjos, Deus criou o mundo, Deus criou tudo que existe. Aí chega na segunda parte da Suma. A segunda parte da Suma é quando Deus ele trata do homem. A segunda parte, que é a maior da Suma, inclusive, Deus trata ou melhor, o teólogo trata do homem. São Tomás de Aquino vai abordar o homem como criado por Deus, corpo, alma, inteligência, vontade, liberdade. O homem criado para ser feliz. Mas ele também vai fazer uma antropologia, porque aqui é teologia. Se existe uma antropologia que a gente poderia chamar de filosófica, porque o homem, enquanto criado por Deus, a sua natureza humana, existe também, por causa do pecado, esse homem que foi criado e que vivia na justiça original, com a graça original, e que perdeu tudo isso e ficou ferido pelo pecado, ele tem uma vocação sobrenatural. Então ele é chamado a viver com as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade. E mesmo as suas virtudes naturais, aquelas que nós chamamos de cardeais, né, que são a justiça, a fortaleza, a prudência, a temperança,
Mesmo essas virtudes cardeais, que são naturais, elas precisam ser reforçadas pela graça de Deus. Então existem as virtudes infusas, as virtudes cardeais infusas. Existe justiça, prudência, fortaleza, temperança, que são infusas por Deus no homem. Então o homem tem todo o organismo espiritual para poder voltar para Deus, porque esse homem que saiu de Deus, ele é chamado a voltar para Deus. Então por isso tem uma antropologia natural e uma antropologia sobrenatural, ou filosófica e teológica. E aí a terceira parte da Suma é Cristo. É o início da terceira parte. Uma cristologia e soteriologia, porque Cristo, quem ele é e o que ele fez. Quem ele é a cristologia pura. Ele é Deus e homem que se encarnou para ser o nosso Salvador. E a obra da salvação, a sua vida, é toda obra salvífica. Então os mistérios da vida de Cristo, Cristo nasceu, Cristo cresceu, Cristo foi batizado, Cristo foi transfigurado, tudo isso são os mistérios da vida do Cristo, como os discípulos de Santo Tomás vão chamar, especialmente a partir do século XVI. Mas é dentro do discurso de Cristo, da obra salvífica de Cristo, que aparece Maria. Maria, quem é? É a mãe de Cristo. A grandeza de Maria está à luz do Cristo. E também aparece a igreja, porque a igreja quem é? É o corpo de Cristo. E aí, o Cristo, quando sobe ao céu, ele não nos deixa sós. Mas, como diz o Evangelho de São Mateus, ele vai estar conosco todos os dias, até o fim. E aí nós temos uma presença de Cristo na igreja, que Santo Tomás vai fazer um discurso longo sobre isso. São os sacramentos. Cristo continua presente na igreja, atuante na igreja, através dos seus ministros, e isso se verifica de um modo objetivo nos sacramentos. É Cristo quem batiza, é Cristo quem celebra no fundo a Eucaristia, através dos ministros. E aí, nesse caminho, é que Santo Tomás morre, falando da penitência. Mas o projeto dele era terminar os sacramentos e depois falar dos novíssimos. Ou seja, falar do nosso juízo particular, os 3 possíveis destinos intermediários, céu, inferno e purgatório, falar do julgamento universal, final, parousia de Cristo e a vida do novo céu e nova terra. Essa vida glorificada de corpo e alma. Quando todo mundo vai voltar para sempre e na plenitude vai viver em Deus e Deus em nós. É o rédito se completando. Então você vê aqui justamente toda a riqueza da Suma Teológica, que tem como critério fundamental Deus, Deus em si e Deus em relação com todas as outras verdades. Tudo vem de Deus ou volta para Deus. Eu fiz um pause e acrescentei, você está vendo os números 1, 2 e 3 em algarismos romanos. Já que eu falei da primeira, da segunda e da terceira partes da Suma, eu quis colocá-las no esquema agora, os 3 números. Ou seja, primeira parte da Suma é Deus em si mesmo e a criação. A segunda parte da Suma é o homem. A terceira é Cristo. Tanto que alguns teólogos dizem que o auge da Suma é Cristo. Primeiro ele fala de Deus. Depois ele fala do homem. E aí ele fala do Deus que se fez homem, que é como a gente descobre todas as coisas. É Cristo. Lembre-se que eu disse para vocês que os 2 tratados principais são Trindade e Cristologia. Do ponto de vista da ontologia, é Trindade, porque o Verbo é a segunda pessoa da Trindade, aquele que se encarna. Do ponto de vista do homem, é a Cristologia. Por quê? Porque tudo que eu sei da Trindade, eu sei porque Cristo revelou.
E aqui eu estou dizendo algo parecido. Cristo talvez seja o ponto principal do tratado, ou da Suma Teológica. Por quê? Porque ele é o Deus que se fez homem. Tudo aquilo que eu sei de Deus, da criação, dos novíssimos, dos sacramentos, tudo eu sei por meio de Cristo. Certo? Então primeiro ele fala de Deus, depois do homem, depois de Cristo, e em Cristo se fala de Maria, da igreja. Os sacramentos são essa presença e esses gestos salvíficos do Cristo na igreja. E o que vai ser o céu? O céu vai ser uma participação na vida do Cristo glorioso. E o purgatório vai ser uma purificação, né? Vamos ser purificados pela misericórdia de Cristo para podermos entrar nessa participação gloriosa, que é uma participação na glória do Cristo, no céu. E o inferno é o dizer não absolutamente a tudo que Cristo foi e fez. E o nosso destino último é viver plenamente em Cristo e em Cristo, em Deus para sempre. O réditus completo. Vamos concluir a nossa aula, esse capítulo 4 do nosso curso de Introdução à Teologia. E eu queria invocar aqui de novo aquele texto, o número 16 do decreto conciliar do Vaticano II sobre a formação sacerdotal, Optatum Totius, onde se fala de como deve ser ensinada a teologia dogmática. Vocês lembram que nós explicamos bem cada um dos passos, mas quando se fala do momento especulativo da reflexão, se cita um teólogo, o único citado no parágrafo inteiro, Santo Tomás de Aquino, porque se afirma que a nossa reflexão especulativa ela deve seguir o modelo de Santo Tomás. Ou seja, Santo Tomás é um modelo de especulação teológica para a formação dos seminários. E aqui no fundo a igreja está dizendo com clareza que temos muito e devemos aprender com Santo Tomás a ter uma mente teológica, a refletir com toda a fé, com toda a piedade, mas também com toda a precisão terminológica, com toda a profundidade especulativa, racional, que caracterizam o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Certo? Por isso nós temos que ler Santo Tomás, precisamos conhecer o seu modo de pensar. Foi por isso que nós quisemos apresentar de um modo mais detalhado o exemplo do pensamento de Santo Tomás. Diante desse desafio que nasce com a universidade, no século XII, agora, de apresentar, vamos dizer para os estudantes, uma síntese da verdade revelada, diante desse grande desafio, que teve respostas como aquela de Pedro Lombardo, que influencia Santo Tomás, São Boaventura, que teve respostas como no nosso tempo presente, com aquela iniciativa de teólogos quase todos alemães, Mysterium Salutis, seguindo o critério da história da salvação. É preciso darmos uma atenção especial para a solução que Santo Tomás encontrou. Ou seja, ele pega a verdade basilar, a verdade primeira da teologia, que nasce do Deus que se revela. Ele pega a verdade de Deus e daí ele estrutura toda a sua Suma Teológica, que é um resumo, na verdade, uma síntese de toda a verdade revelada. Então é muito bonito, porque ele começa do Deus em si mesmo, são da questão 2 à questão 43. A questão 1 da primeira parte da Suma, ele fala sobre o que é a teologia. Nós vamos estudar isso no final do nosso curso, não se preocupe. Mas da questão 2 a 43 da primeira parte, ele fala do Deus Uno e do Deus Trino. E aí ele começa, a partir da questão 44, ele começa a falar da relação de Deus com tudo que existe. E quais são
as duas grandes relações de Deus com tudo o que existe. Deus é o princípio de todas as coisas, Deus é o fim último de todas as coisas. Deus é a causa primeira e a causa final de todas as coisas, para usar categorias aristotélicas. Então Deus é a causa primeiro, tudo provém de Deus, exitus. Deus é a causa final de tudo, tudo irá na direção de Deus, réditos. Tudo vem de Deus e vai para Deus. Então, justamente, ainda na primeira parte, ele começa a tratar da criação de todas as coisas, a criação de um modo geral. Enquanto na segunda parte ele trata do homem, na sua dimensão natural e sobrenatural, uma grande antropologia, a segunda parte. Na terceira, ele fala do Deus que se fez homem. Deus, homem, o Deus que se fez homem, Cristo. E Cristo é esse início do movimento de volta. Porque se o homem a criação vem de Deus, o pecado ele desarrumou, ele feriu esse projeto de Deus. Cristo é o remédio. É o Deus que veio enquanto homem para salvar o homem. E Cristo, então, ele começa esse movimento, de novo, levar todas as coisas na direção do Pai. Então Cristo vai levar todas as coisas na direção do fim último, que é o próprio Deus. Certo? Por isso ele se faz homem, ele vai pegar o homem que está longe de Deus, desviado, para trazer de volta para Deus. E aí na cristologia, a mariologia, na cristologia, a eclesiologia, você vê que esses tratados, eles são, no fundo, eles não podem ser vistos senão à luz do Cristo. Mesmo quando eu faço a cadeira eclesiologia, a minha cristologia de base, ela vai explicar a minha eclesiologia, ela vai ser fundamento da minha eclesiologia. Erros cristológicos levarão a erros eclesiológicos. Uma bela cristologia levará a uma bela eclesiologia. Então a mariologia e a eclesiologia profundamente conectadas com Cristo. Santo Tomás vê a igreja corpo de Cristo e Maria a mãe de Cristo. E os sacramentos, essa presença atuante, salvífica de Cristo na igreja, que nos conduz na direção dos novíssimos, da escatologia, no retorno para Deus. Tá bem? Então valeu a pena ter falado de Santo Tomás. Esse é um grande desafio, organizar o conteúdo, organizar de um modo que esteja tudo e que tudo esteja com uma ordem. Uma ordem que mostra o que é mais importante e o que é menos importante. E tudo conectado. E o grande problema hoje é que às vezes a gente não consegue ver esse todo, porque parece que a teologia é um amontoado de fragmentos desordenados. Mas ela não é isso, ela deve ser sistemática. E ao mesmo tempo, nesse todo, cada parte é importante, cada parte tem a sua contribuição para o todo. E as conexões são vitais, porque essas conexões vão dizer o lugar que cada parte deve assumir na ordem do todo. Então o modelo de São Tomás é muito bonito e deve iluminar a nossa organização sistemática. Então, a tua mente deve ser formada por esse modelo. Como a minha, né, ao longo desses anos, tenho buscado formar a minha mente à luz do modelo de Santo Tomás, seguindo o que o magistério diz. Eu convido você também a seguir esse caminho. Mas se você não ler São Tomás, se você não aprender com São Tomás, não entrar na escola de Santo Tomás, então pode ser que isso não aconteça. E no final da sua teologia, você tenha 1000 informações totalmente fragmentadas, desordenadas, e que não estejam realmente formando uma bela suma. Né? Você não precisa saber tudo, mas precisa ter uma visão do tudo, das grandes partes, das grandes conexões, pelo menos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Na próxima aula vamos tratar da questão dos dogmas. Os dogma e dogmas. E vamos começar também o capítulo 6, depois do capítulo 5, uma breve história da teologia. Deus abençoe vocês.